da questão da depressão, dos desafios que você enfrentou e como você, por ter enfrentado, consegue enxergar isso hoje, que se tornou um assunto até meio complexo, principalmente no passado, para alguém que vivia na igreja e tal. De repente, não teve um tempo onde a gente ouvia assim, depressão é do demônio, você está em depressão. E a pessoa começava a se sentir mal, ela se sentia até... era duas culpas. Era a dor do que estava passando e mais a dor de se sentir em depressão. Eu não posso passar isso, eu sou cristão. Né? Como foi para você enfrentar essa realidade e o que você diria hoje para quem está passando por isso? Eu tive, na verdade, o que eles chamam, né, dentro da psiquiatria, da psicologia, de síndrome de Burnout ou de burnout, né? Existem duas terminações. Até a depressão do Jackson é mais complexa. Ela é mais... Tem um nome bonito. Tem um nome desse. É claro, cara. Você acha que eu ia ter qualquer coisa? Então, assim... É depressão, é síndrome de Burnout. Exatamente. É francês da parada. E aí... Olha só, a Josi está chegando aqui, eu vou pedir para ela um café. Porque então participa da mesa com a gente. A pizza me deu água na boca. Mas deixa eu falar para vocês, assim, realmente eu acredito que é o estilo de vida, né, o estilo de vida das pessoas hoje, embora nós tenhamos percebido, assim, que a grande maioria das pessoas hoje se importa muito mais com a questão de uma comida saudável, de uma alimentação saudável, de regular, na verdade, o seu peso, né, os seus índices, suas taxas, de praticar exercícios físicos com regularidade. A gente vê assim que já está se falando, inclusive, sobre a quarta idade, não só mais a terceira, porque a expectativa de vida aumentou de forma considerável no mundo, né? Mas a depressão ela acontece por conta, eu acredito mesmo, do estilo de vida da atualidade, né? Que as pessoas estão, né, sempre com tudo para ontem, tudo virou de micro-ondas, tudo virou acelerado. Então, assim, essa síndrome do pensamento acelerado, né, que também é uma das derivações do estresse, da depressão, também acabam afetando a vida do indivíduo, né? Mas, assim, eu realmente me sinto confortável hoje para falar sobre o assunto, né? Sobre a depressão, sobre o processo que eu passei, porque ele foi altamente transformador. Então, hoje eu entendo que mais do que um processo de adoecimento, ele foi um processo de molde, de lapidação, né, de Cristo na minha vida, para que eu, através dessa dor interior, pudesse, de alguma forma, me tornar ainda mais parecido com ele, né, pudesse ter percepções a meu respeito e a respeito da vida, do mundo, que eu já havia perdido e que eu precisava resgatar se eu quisesse continuar sendo um porta-voz, um embaixador do reino dele aqui na Terra, né? Então, eu precisava voltar a isso. Mas eu aprendi muitas coisas nesse processo, né? Como você falou, antigamente, quando uma pessoa chegava na igreja, as pessoas já rotulavam como demonização, né? Colocavam a mão na cabeça, expulsavam daqui, dali. As pessoas, inclusive, sofreram demais com isso. Há pessoas que cometeram suicídio porque o pastor orou num culto e disse: olha, Deus está te libertando dos teus remédios. E era justamente aquela camisa de força química que fazia com que a pessoa se sentisse equilibrada, né? Se sentisse sensata. Então, hoje, quando se trata de aconselhamento terapêutico pastoral, a gente faz um trabalho multidisciplinar, né? A gente trabalha juntamente com um psicólogo, que vai trabalhar a psique do indivíduo, a gente vai trabalhar com um psiquiatra, que vai fazer uma abordagem mais clínica, né? Mais fisiológica do ponto de vista médico. Então, a gente acaba fazendo um trabalho em três mãos, né? A gente trabalha o ser tricotômico, né? Porque nós somos psicosomáticos. Então, a gente é espírito, alma e corpo. Você sabe que você tocou num ponto, eu tenho percebido que Deus tem feito isso nessa estação, sabe? A gente tem hoje um corpo de psicólogos aqui na igreja que é muito interessante como está vendo esse trabalho conjunto.
Eu vejo isso no Mevan, vejo isso acontecendo aqui no Sonho de Deus, e parece que Deus está trazendo à igreja maior clareza em como usar isso como ferramentas, né, que não estão desconectadas da realidade espiritual, mas como que hoje nós temos pastoras psicólogas que estão fazendo um trabalho incrível, né, nesse tratamento fundamentado nesse tripé que você colocou. Acredito exatamente nisso, cara. Eu acredito muito nessa integração, e eu acredito que essa integração ela vai fazer com que a gente chegue adiante e a gente consiga influenciar muito mais todas as camadas e todas as esferas, né, através da transformação com o evangelho. Mas, por exemplo, eu vou te citar um caso que ocorreu comigo. Assim, eu recebi, né, uma consulente, uma pessoa que veio até o gabinete pastoral para um aconselhamento. Era uma mulher de aproximadamente uns 50 anos, mas ela veio assim derrubada, destruída, em lágrimas, né, colocando muitas questões para fora, que já tinha ido em muitas orações, já tinha ido em muitas vigílias, já tinha passado por várias situações de aconselhamento e ninguém tinha dado jeito nela. E aí eu comecei a fazer algumas perguntas muito pontuais, que são perguntas circulares, do ponto de vista também da psicologia pastoral, para tentar ver se era algum problema linkado a alguma crise existencial, alguma disfunção familiar, alguma crise existencial, né? Algum trauma, né? Talvez um divórcio, um aborto, um luto, né? Enfim, né? Até mesmo do ponto de vista espiritual, averiguar se a pessoa tinha algum tipo de pecado oculto que não tinha confessado. Então, às vezes, isso traz muita culpa, muito medo, né? E a pessoa fica enclausurada nesse cativeiro. E, enfim, mas eu não consegui encontrar nada nesse garimpo. Passei esse filtro assim e não consegui encontrar nada. Até que eu olhei para ela e falei assim, olha, você já foi na ginecologista? Ela disse, não, pastor, faz um bom tempo que eu não visito a minha médica. Eu disse, então você não tem feito regularmente os seus exames, enfim, né, junto com a sua médica e tal. Ela disse, não, isso já faz muito tempo que eu não vou, eu até então acho muito estranho que eu estou vivendo, porque eu tenho uma saúde de ferro. Aí eu olhei para ela assim, minha irmã, você não tem demônio, você tem problema com hormônio. Então, você vai fazer um exame aí para ver como é que está a sua progesterona, o seu estrógeno, vai ver como é que estão os seus hormônios, cortisol, porque eu acredito que você esteja aí na menopausa. E aí ela assim, eu tenho sentido uma irregularidade no meu ciclo menstrual, enfim. Ela era uma jovem senhora e ela foi até a médica, fez todos os exames, depois ela voltou com um exame para mim dizendo, pastor, é verdade, eu estou entrando no período da menopausa e eu tive uma baixa considerável em várias vitaminas, como ferro, vitamina D3, vitamina B12, e mais do que isso, eu tive assim déficits consideráveis na serotonina, na endorfina, na noradrenalina, por conta desse desequilíbrio emocional que aconteceu nesse período da minha vida. Então, o que eu estou vivendo, na verdade, é físico, não é espiritual. E aí, então, com a pessoa medicada, com a pessoa centrada, com a pessoa em equilíbrio, né, com uma assistência médica, você encaminha para uma terapeuta, né, eu prefiro sempre encaminhar para um psicoterapeuta que seja cristão, e aí você faz também o acompanhamento dentro de uma abordagem espiritual para ajudá-la, né, nos seus conflitos, nas suas crises, né, e fazer com que ela também enxergue os pontos que a levaram a desenvolver um quadro como esse. Obviamente... Mas é muito interessante porque você, só de você compartilhar essa história e falar do que a experiência tua pessoal produziu para a tua vida, de uma maior dependência, de uma maior revelação em Cristo, eu tenho certeza que a palavra do Jackson nesse momento, para você que está me assistindo ou vai ouvir isso posteriormente, creio até que a gente vai fazer um corte específico nessa parte do programa falando sobre depressão e muitas pessoas vão acessar. Eu acredito que tudo que você falou nesse pouco espaço de tempo já vai ser muito útil para quem estiver absorvendo esse conteúdo. Primeiro, em entender que existe todo esse aspecto hormonal, esse aspecto químico, esse aspecto de hábitos de vida,
né, que de fato todos eles interferem. Também entender aquilo que o Jackson falou, isso pode ser um processo de uma viagem ao seu interior para que você possa encontrar de fato a sua identidade em Cristo, e Deus transforma uma realidade como essa e é capaz de transformar isso que aparentemente é um terror em um grande presente, né? Depois que você supera e olha e fala assim, eu não sou a mesma pessoa que eu era antes dessa situação. O Senhor é capaz de produzir isso. Então, eu acredito que só essa explanação do Jackson já vai trazer muita luz para você que eventualmente traz uma culpa, né, que às vezes a religiosidade impõe, fala assim, como que eu posso ser cristão e estar passando por isso? Não, a depressão, ela tem essa... A gente estava falando hoje no carro, acabou de ser lançado o acelerador de áudio do WhatsApp. Cara, daqui a pouco você vai estar conversando com alguém e você vai querer apertar a tecla de acelerar na pessoa. Vai, fala rápido aí que a gente não tem mais paciência para ouvir. Eu ia falar isso, eu ia falar assim, se você não está assistindo esse vídeo ao vivo, se você está assistindo ele no YouTube na velocidade 1,5, 2, você tem um problema atual. Então, mas você percebe o quanto isso nos estressa? Antes você trabalhava, era uma jornada de 8 horas, você chegava em casa e descansava. Hoje você está com o celular trabalhando 24 horas por dia. Né? Hoje você está ouvindo uma pessoa e você está falando assim, nossa, mas eu preciso fazer. Daí você está na mesa comendo aqui e com o seu celular. E esse acelerar da vida também contribui nesse processo. Então a gente precisa entender todo esse contexto e colocar cada coisa no seu devido lugar, que é esse trabalho multidisciplinar que alguns ministérios já estão desenvolvendo com tanta graça de Deus. Eu vejo isso muito evidente no Mevan. Tenho visto o Senhor trabalhar de uma forma incrível com os profissionais aqui da área médica, da área de psicologia, aqui no Ministério Sonho de Deus. Então, eu acho que essa passada, ainda que rápida, desmistifica muitas coisas e traz para você uma luz, uma esperança. Um homem respeitado por todos nessa nação, que é o Jackson. Aqui a gente não está só para empresários e para pessoas posso falar, um profeta, né? Mais do que um consultor, um profeta que atravessou uma realidade como essa. Então, se um homem de Deus como ele atravessou, você pode estar atravessando também, e vamos vencer, e vamos avançar, e como igreja Deus tem nos dado ferramentas para superar isso.